Olá, você bem-vindo aos canais digitais da ABCiber. A ABCiber que neste ano de 2020 organiza, mais uma edição do seu grande encontro com pesquisadores e também com professores, estudiosos aí a respeito das diversas temáticas que tangenciam o segmento da ABCiber, um evento completamente digital. E hoje nós temos aqui, com grande prazer, um dos nossos convidados também dessa edição, que é o professor Sérgio. Bem-vindo, professor Sérgio. Oi. Você que vai, então, nos dizer a respeito aí da temática, biopolítica e vigilância algorítmica em tempos de pandemia. Essa palestra que será proferida no dia 1º de julho, que está aí na mesa deste dia, do último dia de evento, que será, então, coordenada pelo senhor, professor Dr. Sérgio Amadeu da Silveira. Bem-vindo novamente. Eu gostaria que o senhor nos dissesse aí a respeito da temática, muito importante também nesses tempos que nós todos estamos vivendo, em especial nesse momento de isolamento, mas que também tem a ver com toda essa estrutura de tecnologia que todo mundo está sendo forçosamente colocado para usar, que está em uso. Perfeito. Bom, eu quero agradecer, Isabel, o seu convite aí para essa conversa, agradecer a ABCiber e falar que é um encontro muito, muito importante para todos os pesquisadores, estudantes de comunicação e da sociedade. A minha palestra ela vai tratar exatamente de uma forma de gestão que as plataformas, as redes possuem hoje, que não é uma gestão feita só por humanos, só por pessoas. É uma gestão algorítmica, é uma gestão de sistemas algorítmicos. E, portanto, esses sistemas algorítmicos, eles estão definindo como nós vamos nos portar muitas vezes dentro das redes. Eles delimitam, eles controlam, eles modulam o comportamento de cada um de nós. Então, eu vou mostrar como isso ocorre, vou mostrar, tentar discutir os mecanismos principais que esses sistemas algorítmicos utilizam e eles dependem muito, na verdade, de coleta massiva de dados, né? As plataformas hoje, elas nos entregam interfaces, nos entregam dispositivos gratuitos que funcionam muito bem, mas que valem muito menos do que elas obtêm. E o que elas obtêm são os nossos dados pessoais, que são organizados em bancos de dados, em estruturas de dados, operados por esses sistemas algorítmicos, que extraem nossos padrões de comportamento, que quer saber qual vai ser o nosso próximo passo. E isso, que era muito comum, que é a gestão das redes antes da pandemia, na pandemia ficou um pouco mais intenso, né? A ideia de muitas empresas foi aproveitar a oportunidade. Então, você vê, o Google, que já era o intermediário fundamental do entretenimento, né, a partir do YouTube, o Facebook também, né, eles ampliaram a sua presença nesse momento, porque todo mundo se recolheu, ou grande parte dos brasileiros e brasileiras se recolheram em casa. As escolas começaram a usar Google for Education, sem muito espírito crítico. E eu queria dizer que o que está acontecendo é que nós aprofundamos a entrega dos nossos dados a empresas que vivem do processamento e venda de dados. Então, nós vamos tratar dessa situação que foi aprofundada na pandemia. Mais dados foram coletados, o Brasil não criou soluções tecnológicas próprias, então aprofundou essa tese que alguns pesquisadores têm, entre eles eu, que nós somos cada vez mais uma colônia digital. A gente mal consegue guardar os nossos dados no Brasil, então nós estamos cada vez mais disponíveis para grandes corporações. E aí eu vou apresentar vários pesquisadores que dizem que essas plataformas não são ingênuas, muito menos neutras. Elas têm interesses econômicos evidentes, elas interferem no nosso comportamento. Então, se tem uma coisa que não existe aí, é essa ideia da neutralidade, né?
Bem, professor, dentro dessa temática ainda, eu acho que todo mundo se questiona, né? O que nós estamos vivendo hoje já se apresentava como uma realidade, mas se torna ainda mais uma tendência. Se a gente, por exemplo, aplicar não só no segmento aí do mercado, né, da economia, mas da própria educação. Né? Muito se discutia a respeito dessa implementação toda do digital, das ferramentas à distância, né, do próprio uso de dados, como o senhor pontuou. Isso realmente, a partir de agora, pode se estabelecer como um futuro cada vez mais certo de que as tecnologias, os dados, a internet de modo geral, tudo isso realmente vai permear a nossa vida cada vez mais, de uma maneira cada vez mais profunda? Olha, Isabel, sem dúvida, essa tendência já existia antes da pandemia. No mundo pós-pandemia, se é que vai existir um mundo pós-pandemia, essa situação de controle, vamos dizer, do novo coronavírus e de outros vírus, ele vai colocar as sociedades num outro patamar, certamente. Muitos costumes, hábitos foram alterados nesse período. O comércio eletrônico se intensificou, o uso de plataformas também. A resistência à entrega de dados também se amplificou. Está surgindo vários movimentos. As universidades que entregam dados para o Google, para a Amazon, acriticamente, começaram a ter dentro dela professores que se tocaram que se os dados são as coisas mais valiosas, são os elementos valiosos, nós estamos entregando esses elementos valiosos para uma extração como existia no mundo colonial aqui, onde vinham captar pau-brasil, matéria-prima, etc. Agora eles estão vindo aqui obter dados e compilar esses dados para poder predizer o comportamento de todos nós e poder obter os melhores e maiores lucros. Bom, o que nós estamos vendo é que a pandemia ela consolidou algumas situações de cuidado também, que as pessoas nem se tocavam. Nós precisamos ver como que isso vai se estabilizar. Mas, sem dúvida nenhuma, o digital não voltará a ter a percepção que as pessoas tinham dele antes. Agora as pessoas estão sabendo que, já que nós temos que ir para o ensino online, as pessoas estão começando a questionar como fazer isso de uma maneira correta. E não necessariamente nós vamos economizar recursos. Nós talvez tenhamos que gastar mais. Eu dei um curso online para pós e para graduação na Federal do ABC. O da pós foi tranquilo, porque é uma classe muito pequena, discussões, as pessoas têm um compromisso com a leitura porque elas querem ler, porque elas estão fazendo uma dissertação ou uma tese. Já na graduação, eu perdi mais da metade da minha turma, porque não é só ter boa conexão, é preciso ter condições em casa que permitam você estudar online. E o estudo online, ele é muito mais... Ele exige uma concentração de atenção maior do que na classe, porque tudo te dispersa. Então, para matérias que precisam de grande concentração, ele não pode ser feito do jeito que estão fazendo aí. Então, nós estamos começando a perceber que agora o digital ele tem uma relevância, as redes digitais têm uma importância crucial, elas sempre tiveram, mas agora está claro para muita gente. Mais do que não nunca, para né? todos, né? Então, nós vamos ter que discutir isso, e discutir isso do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista dos pesquisadores daqui, e não só com a perspectiva de países muito diferentes, do norte rico. Exato. Não. Até porque temos uma sociedade diferente, uma produção científica diferente, demandas, né, diferentes. Sim. Isso realmente é muito importante. Por isso fica aqui o nosso convite, né, com esses vídeos, né, pequenos vídeos que nós estamos fazendo, mas no sentido de que as pessoas estejam conosco, né, a partir do dia 30 de junho, mais um evento tão esperado, né, e aguardado da ABCiber. E muito obrigada, professor, pelas suas palavras neste momento. E fica aí também, né, o nosso agradecimento e o convite, né, professor, para que mais pessoas se juntem a nós. Vem com a gente aí,
que esse encontro da BCiber vai ser um encontro de muita densidade, muitas discussões fundamentais para quem estuda isso, para quem se interessa por isso. Obrigado, Isabel, e um abraço a todas e todos aí da BCiber. Até mais, professor. Grande abraço.